Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, gravando um videozinho aqui para poder estar respondendo essa lista número 5 de atividades sobre o tema de coeficiente de solubilidade. Só recapitulando, pessoal, coeficiente de solubilidade nada mais é do que aquela propriedade das soluções onde a gente tem o que, pessoal? Uma quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em um determinado temperatura e uma determinada quantidade de solvente. Então a gente sabe o seguinte, que um determinado soluto, ou seja, pode ser um sal, um açúcar ou alguma outra substância, quando você coloca ela numa solução, como a gente tem aqui, coloca ela em uma solução, ou seja, num copo com água e tudo mais, esse copo com água ele vai conseguir dissolver aqui dentro dele esse soluto até uma quantidade máxima. Chegou nessa quantidade, a gente diz que a gente tem o coeficiente de solubilidade alcançado. A gente não consegue dissolver mais do que aquilo naquela temperatura, a não ser que a gente aumente a temperatura. A gente observa que o coeficiente de solubilidade vai mudando com o aumento da temperatura. Ele chega até dobrar ou a triplicar, ou nesse exemplo aqui que a gente tem aqui nesse mapa mental, a 0 graus Celsius a gente conseguia dissolver 13,13 gramas de sal, a 80 graus Celsius a gente consegue dissolver 169 gramas, ou seja, com o aumento da temperatura a gente duplicou, ou não, a gente aumentou quase 10 vezes a capacidade de dissolução. E a gente sabe que quando a gente vai preparar uma solução também, a gente pode preparar uma solução que a gente chama de insaturada, saturada ou supersaturada, onde cada um desses tipos aqui eu já falei para vocês. Insaturada é quando você coloca menos do que o que você consegue dissolver, saturado é quando você coloca a quantidade máxima que você consegue dissolver, e supersaturado é quando você consegue acrescentar mais do que aquela quantidade poderia dissolver, ou seja, aquecendo, você consegue colocar mais, certo? Aí com isso em mente a gente vem responder essas atividades aqui, ó. A número 1, pessoal, fala sobre uma curva de solubilidade de um sal hipotético. Aí fala aqui: se a 20 graus Celsius misturarmos 20 gramas desse sal em 100 ml de água, que é o padrão aqui, então isso aqui é só informação a mais, quanto do sal vai ter sido solubilizado e quanto estará no fundo do copo como corpo de fundo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa a gente vê aqui, 20 graus Celsius. Aqui a gente tem o gráfico, 20 graus Celsius está aqui, Então 20 graus Celsius, qual que é o máximo que a gente consegue dissolver? 15 gramas, mas a gente não colocou 15 gramas, a gente colocou 20. Então 15 gramas vão ser dissolvidos, que é aqui o encontro aqui, de 20 graus Celsius. Está vendo que essa linha aqui é a linha de solubilidade, e bem onde dá 20 graus Celsius, a linha se encontra o quê? Em 15 gramas. Então o máximo que a gente consegue dissolver aqui, pessoal, vai ser o quê? 15 gramas dissolvido e 5 gramas como corpo de fundo, que é o que? Fica lá no fundo, beleza? A número 2 pediu para a gente classificar o que é uma solução saturada. Solução saturada é o que? Saturada, dissolução da quantidade máxima de soluto em um determinado volume de solução, certo? Isso aqui é uma solução saturada, beleza? Definição. Solução insaturada é uma solução, é a dissolução de uma quantidade inferior ao máximo permitido. E solução supersaturada, a gente tem o que? Dissolução de uma quantidade maior do que o permitido, aumento de temperatura, ou seja, a gente acontece isso somente com aumento de temperatura, beleza? Então essas são as respostas da número 2, certinho? A número 3, pessoal, é para marcar X, pede o seguinte: quais são as soluções aquosas que contendo uma única substância dissolvida, que podem apresentar corpo de fundo? As únicas que podem apresentar corpo de fundo, pessoal, é as saturadas e as supersaturadas, porque saturada você pode colocar uma quantidade máxima de água, aí se você acrescentar mais, ela não vai mudar, ela vai continuar aquela quantidade dissolvida, o resto vai para o fundo, igual no exemplo aqui, no exemplo aqui a solução saturada, ela já está saturada, a gente sabe que ela está saturada porque aparece o que? Corpo de fundo, e a supersaturada também aparece corpo de fundo, certinho? A número 4, pessoal, pede para marcar V ou F em relação a essa tabela. Aqui a tabela a gente tem dois sais, o KCl, o LiCl2, e a gente observa que o KCl, quando vai aumentando a temperatura,
né, o KCl você vai aumentando a quantidade de sal dissolvido. Já o Li2CO3, que é o carbonato de lítio, a gente observa o contrário. Né? A 0 graus Celsius tem 0,154 dissolvido, a 10 graus Celsius 0,143 e vai diminuindo até 0,108. Com isso a gente consegue resolver aqui essas questõezinhas aqui, beleza? Né? A primeira diz o seguinte: a dissolução do KCl em água aumenta com a temperatura. Verdade, né? Tá vendo que está aumentando a temperatura? Aqui a gente está observando o aumento da dissolução, então ela é verdadeira. O segundo, o aquecimento diminui a solubilidade do Li2CO3 em água. Também é verdade. Tá vendo que está aquecendo aqui, ela está diminuindo a solubilidade, a quantidade máxima? Então também é verdadeiro. A terceira afirmação diz o seguinte: a massa de KCl capaz de saturar a solução de 40 graus Celsius, ou seja, que 40 graus Celsius é 40 gramas. Verdadeiro também, né? Uma afirmação verdadeira, porque em 40 graus Celsius a gente consegue colocar o quê? De KCl o máximo 40 gramas. E a última diz o seguinte: a 10 graus Celsius a solubilidade do Li2CO3 é maior do que o do KCl. Mentira, né, pessoal? Aqui o KCl é 27,6 gramas, o outro não dá nem 1 grama. Então essa aqui é a única falsa. Certo? A número 5 fala o seguinte: o coeficiente de solubilidade de um soluto é 60 gramas em 100 gramas de água. Como determinar a massa do soluto necessária para saturar 80 gramas de água nessas condições? Então, se a gente sabe o seguinte, que a gente consegue dissolver 60 gramas em 100 gramas de água, certo? Ou seja, 60 gramas de um sal se dissolve em 100 gramas de água. Então, quanto desse sal vai ser dissolvido se a gente colocar o quê? Não 100 gramas de água, mas agora 80 gramas de água. É só multiplicar cruzado, né? 80 vezes 60 vezes 8, 6 vezes 8, você vai dar o quê? 48, né? Mais 48 são 2 zeros, então colocamos 4.800. Então, 100x vai ser igual a 4.800. Logo, o x passa dividindo aqui, né? Você vai ter o quê? O x não, 100 passa dividindo, vai ser 4.800 dividido por 100. Então a gente vai ter uma quantidade aqui, x vai ser igual a 48 gramas, que é a quantidade máxima, certo? Resposta 48. Na número 6 também precisamos fazer uma continha que diz o seguinte: evapora-se completamente a água de 50 gramas de água de uma solução de nitrato de prata saturado, ou seja, já estava saturado, evapora sem corpo de fundo e obtém 15 gramas de resíduo. Então, o volume aqui, né, pessoal, é o que? 50 gramas de água. A massa é o que? 15 gramas de resíduo. Né? Aí pergunta o seguinte: o coeficiente de solubilidade do nitrato de prata em 100 gramas de água na temperatura da solução inicial vai ser... Né? Primeiro, então, a gente tem que fazer a continha aqui. Ó. Vamos lá. Em 50 gramas de água, a gente tinha 15 gramas dissolvido. Então, em 100 gramas, a gente vai ter quanto? Vai ser a mesma regrinha de 3, né? Você tinha 50 gramas de água. E nessas 50 gramas de água, você tinha o quê? 15 gramas dissolvidos de sal. Em 100 gramas de água, a gente vai ter quantos gramas de sal dissolvidas? X, né? Então, 100 vezes 15 aqui vai dar o quê? Não, aqui 50 vezes x dá 50x, que vai ser igual a 100 multiplicado por 15, que vai ser 15, né, mais 2 zeros. Então, o x aqui estava multiplicando, né, o 50 estava multiplicando, passa dividindo, certo? Então, x vai ser igual ao quê? 150 1.500 dividido por 50. A gente pode pegar uma calculadora aqui, né, e fazer a conta aqui com vocês. Espera só abrir. Ixi, abriu duas calculadoras. A gente tem aqui, então, né, 1.500 dividido por 50, que ao todo dá 30, certo? Resposta correta aqui, 30. Então vai ser o quê? Resposta correta, letra B, certo? Em 100 gramas a gente consegue dissolver 30 gramas desse sal. Resposta correta aqui da número 5 é 48. E está respondida aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me procurar.